Sim, hoje tem jogo, tem estreia do Fluminense no Campeonato Carioca, tem estreia na temporada 2026, tudo isso. Eu sei, inclusive o nosso pré-jogo já está no ar. Se você não assistiu, dá um confere lá, assiste lá, porque é o primeiro pré-jogo da temporada e a gente já fica naquela saudade, né, de assistir o Fluminense em campo. E sim, também eu estou voltando para falar de situações de mercado de transferências, que não acabou, a janela está aberta aí, tem mais de um mês de janela aberta ainda pela frente. E eu já vou adiantar logo para vocês na base da sinceridade aqui. Neste vídeo falarei novamente sobre Hulk Savarino. Então se você não quer ouvir mais nada sobre isso, porque você está de saco cheio, eu te entendo completamente. Mas não precisa atacar um mensageiro. Eu estou aqui para informar vocês. Eu estou aqui para trazer notícia. E notícia eu não escolho. Notícia eu apuro. E eu entendo perfeitamente quem não aguenta mais ouvir falar desses dois jogadores. E tá tudo bem. Mas é a minha função, quando eu tenho uma notícia, trazer, apurar, trazer aqui e falar para vocês. E o que eu vou falar sobre esses dois jogadores que tiveram aí ao longo dos últimos dias um desgaste muito grande com negociações que acabaram dando errado, é uma informação apurada e confirmada. Tá? Então eu vou deixar isso pro finzinho aqui do vídeo, porque se você não quiser nem ouvir, você não precisa nem chegar lá. Beleza? Já estou adiantando aqui para ser bem sincero, direto e honesto com vocês. Antes, eu queria falar sobre a questão do mercado de transferências. A situação do Nino com a escolha do Fluminense em não ir ao mercado contratar um zagueiro até o Nino chegar, essa é a tendência hoje, eu informei isso aqui ontem para vocês. Houve, obviamente, uma insatisfação muito grande por grande parte da torcida, o que também é muito compreensível, beleza? Isso aí não se discute. E com isso também começou a surgir algumas especulações, dando conta de que o Fluminense não está fazendo isso porque ainda acha que o Nino vai chegar por agora e não só no meio do ano. E um fator que contribui muito para isso, foi que o Zenit contratou um dos melhores zagueiros do futebol russo, o Igor Diviv, que veio do rival CSKA. Assinou um contrato longo com o Zenit, um dos jogadores mais valorizados internamente no mercado deles, e o Zenit contratou esse jogador, o que poderia sinalizar um substituto para o Nino. Em tese, faz sentido? Faz sentido. Temos algum fato concreto que corrobora com uma liberação agora, com uma mudança de postura do Zenit? Ainda não. Porém, o Fluminense está atento e sempre estará atento, como eu venho falando. A partir do momento que o Nino estiver no mercado, o Nino quer voltar para o Fluminense. A preferência vai ser do Fluminense. O staff do Nino vai falar, olha só, os caras estão aceitando negociar, pode fazer a proposta. É assim, gente, que vai funcionar a parada. Agora, se o Fluminense não chegar nos valores que o Zenit quer, aí, amigo, aí o Palmeiras está ali, o Cruzeiro está ali. Todo mundo já sabe dessa concorrência, né? Então, é sim um fator que, se ele não for importante agora para a liberação do Nino, vai ser no meio do ano, com essa chegada do Diviv no Zenit. Tá? Isso é fato. É um investimento que eles estão fazendo, já prevendo que vão perder o Nino. A questão é que talvez eles queiram segurar até o meio do ano, porque está no meio da temporada, titular absoluto, e aí liberar somente no fim da temporada deles. A tendência é essa. Tá? Mas, enfim, eu acho que já é um movimento, de fato, que o Zenit está fazendo para conseguir depois negociar o Nino e já ter ali um substituto à altura. Outra situação, a do John Arias. Mais uma vez, outros perfis especulando, dizendo que o John Arias está avançando com o Palmeiras, está negociando, que a negociação vai avançar com o Wolverhampton. E, de novo, eu vou frisar aqui, o Fluminense não foi consultado ainda, nada oficial. O Fluminense tem a preferência de compra. Então, se um time chegar para fazer proposta, o Wolverhampton tiver uma proposta em mãos, obrigatoriamente ela tem que chegar até o Fluminense. Aliás, eles têm que chegar até o Fluminense para falar. E o staff do Fluminense também é muito próximo ali da direção do Fluminense. Então, quando houver um movimento definitivo de proposta, se a coisa evoluir para isso, nada estará tão avançado sem que antes o Fluminense seja consultado para saber se tem condições ou não de igualar a proposta. Vai ter? Aí, meu amigo, a gente já sabe, é muito difícil. Porém, existe essa previsão em contrato e nada pode avançar sem antes o Fluminense ser de fato ali consultado se tem condições de cobrir uma possível proposta ou não, e até agora a gente não tem nenhuma confirmação
de um grande veículo ou do próprio John Arias de que não, está voltando, está negociando, de que vai sair, de que o Wolves vai abrir mão do jogador. O Arias estava mal lá, assim como todo o time. E agora ele começou a jogar um pouquinho melhor. E aí ele vai sair justamente agora, um jogador que, enfim, até onde consta, o Wolves está pagando ao Fluminense, nenhum clube paga à vista transferência no mundo, o jogador não tá nem pago. Eu não acho que a coisa é tão simples assim. E tem muita especulação, muita gente quer ser pai da notícia, muita gente quer cravar. E a verdade é que essa história também tá muito longe de ter um encaminhamento ali. Beleza? Mas, de qualquer forma, é claro que a gente tem que ficar atento a esses movimentos para ver como o Fluminense vai se comportar a partir do momento que essa possibilidade for algo realmente real dessa volta do John Arias ao Brasil. E aí, já indo direto ao ponto aqui, cheguei naquele momento em que você, já para encerrando, que você vai talvez sair do vídeo, porque você não quer mais ouvir falar de Hulk Savarino, né? Mas, cara, é notícia, é informação. E aí eu tô aqui para informar quem quer ser informado sobre isso, e paciência. Depois da frustração das negociações que foram encerradas, o que eu ouvi foi que elas foram encerradas, mas não definitivamente. Por quê? Aí você vai falar, não é possível, não é possível. Sim, é possível. Em relação ao Hulk, quem se retira da negociação diante da negativa do Fluminense é o Atlético Mineiro, não foi o Fluminense. Para começar aí. Segundo, a situação do Hulk no Atlético Mineiro continua muito ruim. O clima dele com o Sampaoli não pretende utilizar o Hulk assim como titular, como ele espera, dentro do esquema dele. São Paulo roda jogadores o tempo inteiro. Isso já é sabido por todos lá dentro. As declarações do Hulk contra a SAF do Atlético Mineiro, e o Rafael Menin, quem está de frente lá nas negociações, deixaram muita gente lá insatisfeita, muita gente. E há uma divisão na diretoria, nessa cúpula da SAF. O Rafael Menin quer a saída do Hulk. O Rubens Menin gostaria da permanência do Hulk. Então, entre eles há um desacerto. O diretor Paulo Brax é a favor da permanência do Hulk. Então, assim, é uma situação extremamente complicada, porque o Hulk quer sair. Eu já falamos isso aqui 50 mil vezes. Ele quer sair. Ele já tinha aceitado a proposta do Fluminense e por ele já estaria estreando no Campeonato Carioca hoje pelo Fluminense, se fosse possível. Diante dessa situação, e aí um outro fator, uma informação que saiu ontem, que corrobora mais para isso. Bright White, jogador do Grêmio, centroavante, foi sondado pelo Atlético. Essa notícia dada pelo Lucas Tanaka foi confirmada lá em Porto Alegre. O Galo fazendo uma sondagem ao Grêmio pelo Bright White, ou seja, é o Atlético abordando o mercado para contratar um centroavante que obviamente chegaria para substituir quem? O próprio Hulk. Não vou nem entrar no mérito da qualidade de cada jogador, não é essa a questão. A questão é que estão fazendo um movimento que sinaliza que uma saída do Hulk ainda pode acontecer nesta janela. E aí a proposta do Fluminense está de pé. O Fluminense não vai ficar agora, eu já falei isso ontem também, informei que não vai ficar esperando pelo Hulk, vem quando você quiser. Não, ele vai passar a olhar opções do mercado. Já está avaliando outras opções do mercado. Porém, se o Hulk sai de lá, a proposta do Fluminense está de pé. E internamente, o que eu posso dizer para vocês é que o Fluminense ainda acredita na saída do Hulk. E, consequentemente, com ele terminando no Fluminense. Há uma confiança interna, internamente o clube acredita que isso ainda pode acontecer. Tá? Por enquanto está parado, mas se o negócio realmente desenrolar lá, se não tiver condições, se o Hulk continuar batendo de frente, querendo sair, a proposta do Fluminense está de pé. E essa é a informação, por isso eu estou falando que não é algo definitivo. Não estou dizendo que o Fluminense vai ficar ali esperando o Hulk a vida inteira. Estou dizendo que se o negócio piorar ainda mais lá e ele conseguir uma saída, ele pode ainda chegar no Fluminense. Apenas isso que eu estou dizendo, tá? Isso é um fato, eu confirmei com mais de uma pessoa. Savarino, mais difícil, realmente esfriou muito e tal, mas a situação do Savarino não está definida no Botafogo. Ainda não é uma situação definida. Então, uma saída pode acontecer. E a proposta do Fluminense, que não houve um acerto ali, financeiro entre as partes, não teve briga, polêmica, nada. Não houve um acerto financeiro. A proposta do Fluminense, eventualmente, se ele sair, se realmente o Botafogo conseguir convencê-lo, porque o Botafogo estava convencendo o Savarino a sair, convidando o Savarino a se retirar. Se isso acontecer, é uma história ainda em aberto, não é uma história definitiva, o Fluminense pode voltar
a apresentar a proposta que tinha anteriormente. Mas é uma possibilidade mais remota, tá? Em relação ao Hulk. Beleza? Mais remota, mais difícil. Mas no fundo ali ainda existe alguma coisa, justamente pelo fato do Savarino não ter a sua vida definida no Botafogo. E aí, em meio a tudo isso, surgiu uma informação lá da Rádio Inferno, que é de Porto Alegre, eles cobrem o Internacional, dizendo que o Fluminense é interessado no Alejandro. O Internacional parece que manifestou interesse no jogador, que está no CSK agora, jogou aqui no Vitória, no Bragantino, está no CSK da Rússia. E aí estão dizendo que o Fluminense entrou nessa briga. Por enquanto a gente não tem nada confirmado, eu não consigo confirmar essa informação ainda, mas vale ficar com um pé e meio atrás, por quê? O Dória foi a mesma coisa, parecia que o Inter estava interessado, negociando, aí disseram que o Fluminense também estava na disputa, e no fim das contas não tinha nada disso. Né? Às vezes o empresário dá aquela cavada ali para valorizar, para pressionar o clube a encaminhar uma negociação, e no fim das contas não tem nada. O Alejandro não é um jogador que o Fluminense iria contratar, que chegaria para resolver, titular absoluto, a resolver as questões. Não é esse jogador. Né? Definitivamente não é. É um cara que teve um certo destaque aqui, Vitória, Bragantino e tal, mas sair do Hulk pro Alejandro não dá downgrade, na minha opinião, né? Então, mas como eu disse ontem, o Fluminense ele mira jogador para chegar aqui e ser titular. Chega com status de titular. Porém, se não conseguir um atleta nessas condições, dentro do valor da realidade que o clube pode pagar, aí vai partir para essas opções intermediárias, né? Se o negócio realmente não for retomado em algum momento pelo Hulk. Mas, repito, agora, por enquanto, não temos uma confirmação em relação a esse jogador. Para fechar aqui de fato, a gente tem 2 exemplos aí no mercado que poderiam ter resolvido a situação do Hulk. O Palmeiras liberando o Everton para o Grêmio. O Palmeiras estava sinalizando que queria renovar com o Everton chegou, apresentou a proposta, falou que queria ir para o Grêmio, é ídolo absoluto no Palmeiras. E o que o Palmeiras fez? Foi lá e liberou. Não teve desgaste, polêmica. Eu montei uma proposta, para mim, melhor do Grêmio, 3 anos de contrato, ele com 38, 39 anos. Aceitou, liberou, o Palmeiras liberou, tudo bem. O Palmeiras tem um substituto. Ok, é verdade. Mas, cara, resolvido. Meu irmão, você quer ir, você é ídolo. Você quer ir, você vai, depois você volta, faz um jogo de despedida e um abraço e segue a vida. E agora, um outro exemplo que a gente pode citar, também de uma negociação que não é exatamente igual, mas é parecida, o Verratti, no Vasco, pode ir para o Cerro Porteño. O Pedrinho, o presidente, chegou ontem e falou, se o Verratti quiser sair, ele chega e fala que quer sair. A gente não quer se desfazer dele, ele faz parte do planejamento, mas se ele quiser sair, eu não vou prejudicar o jogador. Vou sentar aqui, vamos conversar, vamos negociar, não vou prejudicar o clube também, mas se ele quiser sair, que ele deixe claro a vontade manifestada dele de sair do clube. Não somos nós que nos queremos livrar do Verratti. Ele quer sair. Isso é tudo que não aconteceu no caso Hulk do Atlético Mineiro. Ninguém teve personalidade, culhão para chegar e falar eu quero sair ou eu quero que ele saia. E por isso ficou essa situação se arrastando o tempo inteiro aí. Essa novela chata pra cacete que ninguém resolvia nada porque ninguém teve coragem para chegar e tomar a decisão que tem que tomar. O Hulk quer sair, olha só, a situação é essa, para mim, amo esse clube e tal, mas preciso sair, para minha carreira vai ser melhor, depois a gente pode fazer um jogo aqui de encerramento, despedida, e vou jogar no Fluminense. Acabou, ou não, ou Atlético, olha só, a situação é essa, não dá para ele ficar, estamos liberando o jogador e um abraço. Ponto. Mas no futebol tem que ter coragem para tomar decisão, e hoje poucos jogadores são quem tem coragem, são os que têm coragem realmente de chegar e dar o papo reto, e vale para muitas diretorias por aí também. Esse é o ponto. 2 exemplos que poderiam se encaixar nessa situação do Hulk e definir a situação. Tá? Mas é isso, galera. É a informação que eu tenho, informação confirmada, checada. Vamos ver o que vai acontecer aí ao longo dos últimos dias. Não vamos ficar preocupados com isso agora. Se houver alguma mudança, em algum momento a gente vai saber e, enfim, essas coisas podem ser retomadas, tá bom? Um abraço, tamo junto. Deixe aí seu like, se inscreva no canal, seu comentário. Valeu, um abraço.